Cara, muito interessante o que você falou. Pelo menos eu acho que é a primeira vez que eu ouço isso aqui, né? Que os fundos de papéis, claro, com exceção daqueles bem arriscados, são mais seguros e mais estáveis do que os de tijolos. É isso? Sim, sim, eles têm. Por quê? Porque é um título de dívida. Um CRI, né, que é um fundo de papel, ele é um empreendimento, uma construtora, uma empresa que capta recurso, né, e aí ela é uma promessa de dívida, né, uma promessa de pagamento. Então, como tem essa certa previsibilidade e estabilidade, embora seja reajustado por esses índices, né, ou o IPCA ou a taxa Selic, é previsível. Né? Quando a gente vai para os fundos de tijolos, por exemplo, eles têm até mais potencial de valorização. Por quê? Porque eles dependem muito da economia. Se você pensar numa laje corporativa, né, que é um escritório, se for um bairro, se for uma cidade que estiver sendo muito demandada, várias empresas crescendo seus negócios e aí buscando aumentar seus escritórios, esse imóvel vai valorizar e esse fundo imobiliário vai valorizar. Então, tem uma dependência muito grande do movimento econômico do país, só que não tem limite. É diferente de um título de dívida que já é algo pré-acordado. Um imóvel ele pode valorizar por 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Enfim, não existe uma limitação. E aí a gente consegue ver isso, por exemplo, nos shopping centers, né? Os fundos de shopping, eles têm essa tendência clara também, de quando a economia está indo bem, eles vão pagar mais. Quando a economia está indo mal, eles vão não pagar nada ou vão pagar mal. A gente viu na pandemia que os fundos de shopping simplesmente pararam de pagar os dividendos, porque os shoppings fecharam, não tinha receita, tinha até certo ponto ali um perigo de inadimplência dos lojistas. Então, os fundos de tijolos, eles têm um maior potencial de valorização, né? Eles têm até essa previsibilidade um pouco menor do que os fundos de papéis, porque tem muitas variáveis aí. A gente vai falar de variáveis econômicas, vai falar de localização desses imóveis, de bairro, enfim. É diferente mesmo. Cara, interessante, né? Inclusive, eu acredito que tem até um preconceito do mercado em relação ao FIIs de papéis, né? Muita gente fala, não, eu só invisto em FIIs de tijolo, é mais fácil de entender e tal. Mas eu acho que Sim. é justamente por isso, né? Como você falou, né? Porque as pessoas não entendem muito, É. né, e acaba achando que é mais arriscado por isso, né? Por não conhecer. Eu confesso que eu mesmo, na minha carteira, só tenho fundos de tijolos. Até Tá. mesmo porque eu ainda não tive tempo de estudar o suficiente em relação aos FIIs de papel. E eu Aham. vejo muitas pessoas falando isso. Eu nunca tinha olhado, analisado por onde você... Essa é a linha de raciocínio que você falou Entendi. agora. Não, mas sabe que também tem preconceito do outro lado, né? Tem gente que só Sim. tem fundo de papel porque paga mais, né? Porque se olhar um fundo de logística, um fundo de escritório, enfim, eles não estão com dividendo na casa dos 13, 14 ou 15%. Tem fundo de papel que está pagando mais do que a taxa Selic, né? Porque é a característica dos contratos desse fundo de papel também. Acho que é mais fácil realmente entender o que é um fundo de tijolo do que um fundo de papel. Só que são bem diferentes, né? Então eu acho que ambos também têm a sua função na carteira do investidor. Cara, massa. Então eu gostaria de pedir para você citar, você falou de alguns fundos de papéis que são mais arriscados, talvez ali algumas ciladas que o investidor iniciante acaba caindo, né, olhando só o dividend yield. Você poderia citar aí uns 2, 3, assim, que você acha que é cilada, assim? Na sua visão, claro. Sim, sim. Eu acho que assim, os fundos que têm esse high yield, né? Ou seja, essa classificação de serem um pouco mais arriscados, né? Não é fácil de você encontrar. Né? Não tem uma classificação, não tem como você criar um ranking. Olha, esse daqui é arriscado, esse não é. Vai ter que ter uma grande pesquisa sobre isso. Acho que a gente consegue ver, por exemplo, essa notícia que saiu há alguns tempos atrás. Por exemplo, acho que, se eu não me engano, era o TORD 11, o HCTR e o DEVA 11, que mostraram que teve inadimplência em uma grande fatia ali do seu patrimônio líquido, né? Uma grande fatia, assim, entre 5% e 7% do seu patrimônio líquido teve inadimplência. Não quer dizer que é o fim do mundo, né? Só quer dizer que é um problema ali. Mas é Mas coisa, né? 7% da receita impacta exatamente. bastante. Mas é uma característica do fundo. E mais uma vez, eu não digo que é uma cilada, eu não digo que é errado, eu só digo que é mais arriscado. E, para mim, a cilada, o perigo é o investidor não saber no que ele está investindo. Tá? Uma coisa é eu investir, por exemplo, num
num shopping center de alto padrão na Vila Olímpia. Outra coisa é eu investir num shopping center popular lá no Brás, que foi o que teve o problema. Tá? Se eu investir pensando que é um shopping popular no Brás que vai me trazer tal potencial e tal risco, tudo bem. O problema é eu investir nesse achando que ele é um shopping de luxo na Vila Olímpia. O problema não é investir num fundo imobiliário arriscado. O problema é não saber que ele é arriscado. Verdade, faz sentido. Até porque, completando um pouco a resposta, um fundo imobiliário, se ele tem mais risco, provavelmente ele vai ter mais retorno também. Né? Então, por isso que muitos investidores olham o dividendo e compram. Porque está pagando mais mesmo. Né? Sim, então... e quem entende isso, né, sabe também controlar o risco da carteira. Né? Exatamente. Não vai se expor ali grande parte. Eita, trovão. Não sei se vai captar aí no áudio para vocês, mas acabou de cair um trovão aqui. E aí eu trago mais um ponto aqui, como eu falei. Sempre o investidor tem que pensar na sua montagem de carteira. Quando eu trago uma opinião minha, pessoal, que eu não tenho fundos arriscados na minha carteira, é porque dentro do meu jeito de investir, eu quero segurança dos imóveis. Não quero alto potencial de crescimento ou alto potencial de dividendo. Para isso, eu tenho o mercado acionário. Eu tenho as ações no Brasil e as ações nos Estados Unidos. Nos imóveis, eu quero previsibilidade, quero segurança, quero participar também dos tijolos, do desenvolvimento do país, da cidade, da sociedade, mas com uma fatia que me deixe confortável. Faz todo sentido. E Águias, antes da gente continuar aqui, tem mais perguntas muito interessantes para fazer para o Ricardo. Já vai deixando o like, eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Começando aqui com a Nord Research. Se você quer investir em fundos imobiliários e não sabe quais fundos imobiliários escolher, está começando ou não tem tempo de analisar os fundos imobiliários, né? Como a gente está conversando aqui, né? Sobre analisar e estudar, assina o NordFis, tá? Por apenas, você assinando o NordFis por apenas R$10 por ano, ou seja, dá cerca de 83 centavos por mês, tá? Assinando aí o NordFis, você garante aí a carteira recomendada de NordFis da Nord por apenas R$10 por ano. A promoção tá aqui, tá bom? Na descrição e também vai aparecer no QR Code aqui na tela, tá? O nosso editor Marcão aí colocou Nord Dividendos aqui na tela, tá? Mas vou deixar aí também, então, o Nord Dividendos aqui pelo mesmo valor por R$10, é como tá passando na tela pra vocês, tá, pessoal? E Débora, fala do nosso segundo patrocinador. É a Coinext. Se você quer começar a investir em criptomoedas, em ativos alternativos, eu vou te dar agora R$10 para você começar a investir. É só abrir a sua conta no link que está aparecendo na descrição desse vídeo. Depositando seus primeiros R$25, você ganha mais R$10 para estar investindo. E Ricardo, agora soltar aí uma bomba. Uma bombinha na tua mão, né? Colocar você um pouquinho na parede aí. Cite 4 top fundos imobiliários de papéis que você acha que tá barato na sua visão. Fundos de papéis baratos hoje em dia tá difícil de achar. Olha a bomba. Na verdade. A bomba já até tocaram ali. A bomba. Tá difícil de achar fundo imobiliário barato, porque os fundos baratos são os de tijolos, que eles estão com uma depreciação lá no preço sobre o valor patrimonial. Né? Os fundos de papéis foram muito demandados ultimamente. Acho que vale a gente fazer o disclaimer também que eu, como educador financeiro, não faço recomendações de investimento, né? É importante